Bom, primeiro, nós tivemos uma situação semelhante, o retorno dele na data FIFA anterior. E ele acabou sentindo a contusão em razão do desgaste que teve. Ele saiu dessa última partida por volta de 58, 68 minutos, se não me falha a memória, alguma coisa semelhante. E ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Com isso, foi conversado com o nosso departamento médico, ontem feito os exames necessários e ali ao alcance da nossa equipe, uma ultrassonografia e uma tomografia, desculpa, exato, uma ressonância e uma, exatamente. Esses dois exames foram feitos, foram realizados, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com relação àquilo que vinha relatando. Foi conversado com o atleta, ele não se sentia confiante, nem treinou ontem, então nós não tínhamos como tomar uma decisão diferente. Nós respeitamos aquilo que o departamento médico nos posicionou, aquilo que foi falado pelo departamento médico da seleção holandesa e aquilo que o próprio atleta nos relatou. Não tínhamos como fazer diferente. O que nós temos que pensar é que nós temos uma final de competição e, acima de tudo, uma decisão muito importante pela frente. E eu espero, dessa vez, ter todos os jogadores à disposição em condições, pelo menos físicas e clínicas, para podermos fazer o nosso melhor. Bom, testando e testados nós somos a todo momento, tanto os atletas em campo quanto nós, como comissão, nós estamos, né, a todo instante sendo ali observados e monitorados em relação à produção, ao trabalho, à dedicação. O que eu vejo é assim, uma evolução no trabalho do Corinthians desde o ano passado. E isso se deve muito ao trabalho que é realizado em função da presença do Fabinho, de uma segurança que ele tem nos passado, de uma mesma segurança que é passada pelo presidente para todos nós, e isso tem feito uma diferença muito grande. De um modo geral, eu acho que é um campeonato com muitos problemas que nós tivemos ao longo de toda a temporada. Não foi fácil, não foi simples, passamos por muitos momentos, mas eu acho que, como equipe, nós amadurecemos bastante. Nós estamos trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação, tentando extrair e tirar o melhor, tentando fazer com que a nossa equipe se sinta confiante para um momento tão importante que venha viver, se Deus quiser, daqui a alguns dias. Teremos 2 jogos que serão fundamentais. Teremos mais 4 jogos, 4 pela finalização do Campeonato Brasileiro. É uma preparação sempre. Temos que intensificar tudo isso. Eu acho que a equipe vem evoluindo. Temos apenas um ano de formação com essa equipe, se observarmos lealmente aquilo que vem acontecendo. Por isso, para mim, é uma campanha muito justa do Corinthians. É uma campanha com muitas dificuldades, mas, acima de tudo, com muita dignidade de todos os jogadores que aí estão, do nosso grupo de trabalho e do nosso comando, que vem nos dando um respaldo muito grande para que nós pensemos apenas tecnicamente dentro de campo. E é isso que, graças a Deus, tem acontecido. Poderíamos estar numa posição melhor? Talvez poderíamos, ou pudéssemos, mas não foi fácil, não foi um ano simples, e as dificuldades que nós tivemos, elas precisam sim serem levadas em conta, porque foi um ano que exigiu muito de todos nós. Bom, vem sendo monitorado, vem evoluindo nos trabalhos, mas ainda não tem como colocá-lo em campo, demanda um pouco mais de tempo, não foi uma lesão simples, tanto é que o tirou da convocação, por mais esforço e vontade que ele tenha tido de poder estar presente, não conseguiu. Nós estamos monitorando a sua situação, acompanhando e vendo a evolução
que ele vem apresentando. Não acredito que esteja em condições para a próxima partida. Talvez um pouco mais à frente. Olha, sinceramente, comigo ele tem feito muito mais partidas positivas do que negativas. Eu acho que ele percebeu que é um processo, que ele precisa acelerar isso, ele tem capacidade, ele tem qualidades e condições para poder, em determinados momentos, ser sim o principal articulador, ser um jogador que nos dê essa estabilidade de meio campo. Ele conseguiu apresentar isso em muitos momentos da partida de hoje, novamente. É um garoto que vem evoluindo. Eu acho que nós temos que ter muita paciência. Na minha opinião, um jogador, ele completa uma formação entre 80 e 120 partidas jogadas pelo clube quando são garotos, que venham buscando uma formação, buscando uma regularidade dentro de uma carreira. Eu acho que a grande maioria dos jogadores leva esse tempo, leva esse período, e é um processo natural que ele também vem vivendo. Eu acho que passando por essa situação com momentos muito mais positivos, pontualmente, em muitas partidas, do que negativas. E eu acho que isso é um aspecto importante e nós temos que valorizar muito, porque é um garoto que ainda pode crescer, pode evoluir, e ele vem apresentando a cada momento uma condição um pouco diferente. Dá uma oscilada em determinados momentos, sim, como a nossa equipe e como muitas equipes oscilaram ao longo da competição. Hoje, se nós pararmos para ver, nós temos 3, 4 equipes brigando numa condição diferenciada na parte de cima da tabela, temos umas 8 equipes brigando numa situação intermediária e temos mais algumas equipes brigando numa situação um pouco mais difícil. Então é para vocês verem o equilíbrio que existe dentro da nossa competição. E sendo o Corinthians uma equipe que o nível de exigência sempre muito alto, nós não temos tido a possibilidade de contratações, tanto em janeiro quanto na janela do meio do ano. Eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque até então, há pouco tempo, ninguém falava de Guinegão, ninguém falava de Dieguinho, ninguém falava de André, enfim, e outros mais. O Felipe Longo estreando como goleiro. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito justo em razão de tudo que vem acontecendo com a nossa equipe. E podem ter certeza que isso vai nos dar uma segurança para o ano que vem. Eu acho que nós vamos sair muito mais fortalecidos e na expectativa que possamos melhorar a cada momento. Eu acho que esse é um processo que todas as equipes passam. E o Corinthians tem apenas um ano de formação desse grupo, dessa equipe. Eles estão num processo ainda de um conhecimento natural e que, com certeza, terão aí possibilidades de um crescimento ainda maior a partir do momento que encontremos aí uma regularidade, o que ainda não foi possível ao longo de uma competição tão difícil, tão complicada, com muitos jogadores lesionados, com a perda de muitos valores, e que em muitos momentos eu não consigo colocar a equipe que nós queremos em campo. Dessa vez mesmo, em 2 treinos, nós tivemos que tomar uma decisão com relação a Raniel e Maicon. Então, assim, é para vocês verem que do dia para a noite essas situações acontecem, como o próprio Hugo que você acabou citando aí um pouquinho antes. Não, mas ele tem que entender dessa forma, ele tem que entender que ele é um jogador titular, assim como nós ganhamos uma possibilidade muito importante, que foi o Dieguinho na partida seguinte. Dentro daquilo que nós pensamos e avaliamos para a partida de hoje, o ideal seríamos ter o Gui voltando. E é um jogador que está treinando, trabalhando, não se entregou em sentido nenhum, continua fazendo da mesma forma. Hoje teve novamente uma oportunidade, aproveitou muito bem. Dieguinho, na partida anterior, foi muito bem também. Então, essa cautela, essa calma, dando possibilidades e condições dentro das necessidades de cada partida, dentro das possibilidades que percebemos de cada partida. Hoje era um jogo para o Gui, e eu tinha certeza e convicção que ele poderia se dar muito bem. Nos ajudou demais e é isso que nós queremos de todos, que estejam preparados para que em todos os momentos estejam ali apertando aqueles que teoricamente estejam com a titularidade momentânea, mas que não abaixem a guarda em sentido nenhum, até porque se estão aqui é porque
possuem qualidade. Eu acho que a exigência da partida, dentro daquilo que nós observamos, eu tinha falado com relação ao Ramalho e naturalmente ele fez um esforço muito grande e é um cara que se dedica muito pela equipe, continua sendo um dos titulares da equipe. O João vem ocupando um espaço importante, vem evoluindo, vem crescendo. Eu considero que essa disputa ela é necessária, ela é interessante. Não descarto nenhum dos jogadores que aqui estão. Kaká da mesma forma, brigando também por posição, fazendo na última partida que esteve em campo uma excelente partida. Então é isso que nós queremos. Apareceu a oportunidade, a gente vai, ocupa o nosso espaço, deixa o nosso recado e a preocupação na cabeça do treinador, que tem que se virar para definir aquilo que seja conveniente, necessário e adequado para a partida. Para dela, assim, nós temos uma equipe que ainda ela está buscando uma regularidade, ela tá alcançando ainda e num processo de formação. Com as variações que nós tivemos, com as mudanças que nós tivemos, que foram muito bruscas ao longo de toda a temporada, as dificuldades foram um pouco maiores para que encontrássemos um padrão um pouco mais definido. Nós estamos começando a ter todos os jogadores em condições agora. Mesmo assim, de um dia para o outro, você acaba perdendo um ou dois elementos. É uma situação natural. São Paulo também teve muitas dificuldades aí na formação. Enfim, é o que vem acontecendo com todos nós. Por isso que, para o estágio que o Corinthians está, eu acho que o Corinthians vem fazendo um campeonato um pouco acima daquilo que até imaginávamos e ouvíamos em relação a tudo o que o torcedor nos passava. É lógico que todos nós queremos os melhores resultados, as melhores colocações, posições, enfim, mas tudo isso é um processo. E o Corinthians precisa evoluir como equipe, precisa crescer como equipe, em muitos aspectos ainda. Dificuldades, problemas nós vamos ter. Hoje nós fizemos um primeiro tempo muito diferente, jogando a maior parte do tempo no campo ofensivo do São Paulo, e logo na virada da partida nós tivemos ali um desencaixe, provocando uma situação ruim, em que nós tivemos que trabalhar muito para que pudéssemos reverter novamente o quadro. Então, eu acho que isso tudo faz parte. É o dia a dia sendo resolvido, é o tal de você trocar o pneu aí com o carro andando, como muitos falam. Para mim é uma situação dessa maneira. É o que tem acontecido ao longo de todo esse processo, esse período que eu aqui estive. E não vai ser diferente. Até o final do ano, acredito, e na torcida para que nós não... ou para que tenhamos a maioria dos jogadores em condições de podermos tentar tomar as melhores decisões para cada partida. Eu acho que nós tivemos coisas muito boas, tivemos coisas que não conseguimos fazer por exemplo, contra o Bragantino e contra a equipe do Ceará aqui dentro. Em compensação, também tivemos algumas deixas que nos trazem aí dúvidas. Então, são situações, aquilo que eu falei, processos sendo respeitados, você atinge objetivos. Processos não respeitados, você vai continuar sendo levado pelo momento, pela situação, por um resultado aqui, o outro ali, mas não com uma regularidade absoluta. O que nós ainda precisamos é disso, de uma regularidade para uma equipe que ela está se encontrando. Às vezes oscila, dentro da mesma partida acaba oscilando. Dificuldades são normais. Estamos sempre enfrentando grandes equipes que estão numa mesma pontuação dentro da tabela. Então, são dificuldades naturais que nós vamos encontrar sempre. É lógico que a gente trabalha para que tudo isso seja sanado, mas não é simples. Eu acho que ajudaram bastante jogadores que nós estávamos na expectativa de um retorno. Vitinho poderia até ter iniciado a partida, mas em razão das perdas que nós tivemos, eu acabei mudando a escalação inicial, mas é um jogador que já vem mostrando algumas coisas muito interessantes e importantes para a gente. Eu espero que ele continue dessa forma. André voltou novamente dentro de uma condição normal.
demos o tempo necessário para uma recuperação. É um garoto que vem ganhando espaço, ganhando oportunidades e pelo trabalho e pela dedicação dele vem acontecendo positivamente dentro da nossa equipe. A necessidade é uma coisa, a possibilidade é outra. A necessidade nós temos, possibilidade nesse momento não. Então, quando eu percebi que tudo isso vinha acontecendo, nós intensificamos a nossa aproximação com a base. E com isso nós começamos a buscar ali algumas possibilidades, alguns jogadores que estão nos dando um retorno importante. É o ideal? Foi dessa forma? Eu acho que é uma pergunta que fica... seria o ideal nesse momento de dificuldades que nós tivemos, de repente optarmos pela base? Ninguém sabe. O importante é que alguns jogadores estão começando a nos dar uma resposta, estão começando a alcançarem e encontrarem um espaço dentro da equipe, preenchendo essa condição. Vendas, possivelmente, deva acontecer, sempre acontece isso. Nós temos que estar preparados para uma reposição. Eu sei que nesse momento não estamos tendo essa condição, mas nós confiamos que com uma mudança e a expectativa futura é que o clube possa estar novamente dentro de uma normalidade no mercado, optando pelas melhores possibilidades possíveis.